Não precisa ajustar a luz do seu televisor. É meia-noite. E hoje nós vamos falar de um livro que está no hype. É um best-seller juvenil, que inclusive foi indicado para mim por alunos adolescentes. É o queridinho do TikTok. Está na lista dos mais vendidos da Amazon nesse início de 2023. Ou seja, é uma obra brilhante. A obra é A Biblioteca da Meia-Noite. Como vocês puderam perceber, na verdade, não se trata de uma obra que tenha luz própria. Esse brilho, essa luminosidade que vocês perceberam, é na verdade um efeito desses tons de verde fluorescente que tem na capa, e o modo como reflete a luz, o que dá toda uma beleza visual também ao livro. É uma obra muito instigante, mas também de um belo projeto gráfico. A Biblioteca da Meia-Noite é um livro que foi publicado no ano de 2020, é um livro do escritor Matt Haig, que está bem conhecido, bem famoso. Inclusive eu vou ler aqui na orelha do livro uma breve biografia, um breve currículo do escritor. Autor do best-seller internacional de Razões para Continuar Vivo, Observações sobre um Planeta Nervoso e 6 romances para adultos, incluindo A Possessão do Sr. Cave, Como Parar o Tempo, Os Humanos, Os Radley e Sociedade dos Pais Mortos. Matt também escreve livros premiados para crianças e adolescentes, incluindo Floresta Sombria e Um Menino Chamado Natal, que está sendo adaptado para o cinema. Vencedor do prêmio Goodreads de ficção de 2020, A Biblioteca da Meia-Noite é o seu romance mais recente e já vendeu mais de 2 milhões de exemplares no mundo todo. É muito interessante já começar falando um pouco desse currículo do escritor, porque eu senti que há um pouco disso nesse livro, dessa mistura de objetivos, de leitor ideal, de público-alvo. É uma obra que a gente vê que é tipicamente voltada para o universo adolescente, para o universo juvenil, mas é um livro que também dialoga, se comunica com o universo adulto. E do que se trata A Biblioteca da Meia-Noite, né? O que conta aqui? O que narra? Conta a história de Nora Seeds, uma mulher de 35 anos de idade que está um pouco perdida na vida, está passando por um processo depressivo, acumula aí uma série de frustrações, de derrotas, de perdas. Algumas pessoas importantes morreram, outras pessoas importantes foram embora da vida dela, alguns projetos foram fracassados, ela recentemente ficou desempregada. Ou seja, tá tudo dando errado, um monte de coisa ruim acontecendo com uma pessoa boa. E Nora fica um pouco abalada, comovida com isso, certos gatilhos aparecem na obra, então é importante que vocês leiam e que vocês conduzam, se permitam adentrar nesse universo, o que essa obra pode oferecer de reflexão, porque, infelizmente, a vida, ela às vezes nos coloca diante de situações dolorosas, difíceis, desafiadoras, e ela própria faz esses gatilhos, não tem como a gente correr deles. Então, o lance mesmo é a gente saber enfrentar, se preparar para enfrentar isso, para lidar com isso, porque depois de uma queda a gente levanta e vem outra pela frente, porque é assim que funciona. E ela tem uma oportunidade muito inusitada de, à meia-noite da vida dela, entrar nessa biblioteca, uma espécie de lugar sobrenatural, um lugar mágico, um lugar fantasioso, cheio de livros, uma biblioteca de tamanho infinito, com uma quantidade infinita de livros, e ali ela tem uma guia, né, uma figura que remete à infância dela, que vai guiá-la por aqueles livros, e naqueles livros ela tem a oportunidade de ter acesso a uma vida diferente da que ela tem agora. Então, são livros que trazem uma outra vida para Nora, a partir do momento que ela pudesse tomar decisões diferentes, para cada decisão diferente que ela tomasse na vida, para um pequeno gesto que ela fizesse de diferente na vida atual dela, ela poderia mudar por completo a vida dela como um todo e ter uma vida nova completamente diferente. E esses livros oferecem para ela essas diferentes oportunidades de vidas em universos paralelos. E aí, nesse sentido, a Biblioteca da Meia-Noite tem o seu argumento mesmo sustentado pela teoria dos multiversos, pela teoria das cordas, né, em que a gente está aqui nesse momento, mas em outros universos paralelos existem outras Elissas vivendo outras vidas completamente diferentes, com outras decisões, outras profissões, outras pessoas, a partir do momento que estas outras Elissas fizeram escolhas diferentes dessa Elissa que vos fala neste momento. E nesse sentido, a Biblioteca da Meia-Noite mistura um romance, um best-seller, que mistura elementos da narrativa fantástica, da literatura fantástica, por adentrar nesse universo completamente fantasioso. Tem, em alguns momentos, parece flertar, parece acenar para interpretações de caráter mais sobrenatural, espiritual, mas também tem essa pegada com a ciência, de olhar para a física, de olhar para a teoria das cordas, de falar dos buracos negros, de falar do universo pela perspectiva científica. Então, em alguma medida
contrapartida também a gente tem esse caráter de ficção científica, de narrativa de ficção científica, embora a gente não tenha algo que poderia servir de dispositivo pra gente tentar na vida real acessar essas diferentes perspectivas de vida e diferentes perspectivas de universo. E traz uma série de referências também que são muito caras, achei muito caras, muito preciosas pra mim, como uma leitora de literatura clássica, né? Porque existe aí no mundo acadêmico, existe aí uma espécie de fla-flu, de briga, de oposição, de contraste entre os clássicos e os best-sellers. E aqui a gente tem um best-seller que tá querendo colocar o pezinho ali no lugar do clássico, até pelas referências que faz. Uma das referências que eu consegui notar assim logo de cara quando a Nora entra nessa biblioteca é ao meu querido conto A Biblioteca de Babel, do Borges, que eu já até resenhei aqui também no canal, vou deixar o link aqui pra vocês na descrição e no card também, se você ainda não viu, dessa perspectiva de conceber o universo como uma grande biblioteca e a vida, a nossa existência tá pautada pela linguagem, né? Então, cada vez que ela muda uma palavra, cada vez que ela pensa uma palavra diferente, isso muda os caminhos dela, né? Ela sempre começa abrindo os livros e fechando os livros com palavras, parece que são palavras-chave para mudá-la de vida, mudá-la de universo. Além disso, há referências também a grandes filósofos como Voltaire, como Henry David Thoreau. Ela é uma grande leitora do Thoreau aqui na obra, é pesquisadora, formada em filosofia. Há referências também à música, a compositores, a canções que muito me agradam, então me trouxeram uma espécie de aconchego, também de nostalgia, como Bob Dylan, Simon e Garfunkel. Ela é apaixonada por essa dupla e em um determinado momento ela faz referência à música mais famosa deles, que é a Sound of Silence. Aliás, ela faz referência a essa música em vários momentos do texto. Então é uma obra que é muito recheada de referências intertextuais com outros textos da literatura, com outras áreas do saber humano. Então a gente mistura aqui poesia, literatura, cinema, música, ciência, né, a física, a química e por aí vai. Então é uma obra que realmente parece estar muito mesmo antenada com o nosso tempo. A gente vive um tempo mesmo de super informação, desse volume, desse repertório muito grande de fontes de informação, de teorias, de ideias, e a obra consegue mesclar tudo isso, mas de uma maneira muito acertada. Acho que foi feliz. A obra faz isso de maneira feliz. E no meio de tudo isso, a gente também tem alguns temas que são muito sensíveis, como a depressão, o luto, as frustrações, né? Como lidar com tudo isso. E temas que são muito caros para a atualidade, para esse tempo que nós estamos vivendo. A gente está passando por um momento de pós-pandemia e dar conta de todo esse saldo, né? Olhar a fatura, o detalhamento da fatura que nós temos em mãos, nos traz uma série de dificuldades, às vezes. É muito complexo. E aí, dois temas que são muito atuais e que estão muito fortes aqui são a questão da sustentabilidade, que aparece vez ou outra pontuado de uma maneira muito séria, né? Não é só uma coisa para agradar o mercado, mas existe uma seriedade aqui no modo como é tratado. E a questão da saúde mental. Na verdade, a questão da saúde mental permeia a obra inteira, né? A Nora ela sofre de depressão e tem as oscilações, e em cada vida diferente que ela vai passando, ela vai trazendo mais sabedoria e maturidade para esse tema. Então, desse modo, é um texto que ali nas prateleiras, né, de uma grande loja, de uma grande livraria que você for olhar, vai estar lá na lista dos best-sellers, dos mais vendidos. É um livro que vai circular muito na mão de adolescentes podem indicar esse livro, gostam muito dessa leitura, é uma leitura que chama muita atenção deles, mas também é uma obra que conversa com a gente que é adulto, porque toca mesmo em reflexões muito profundas, muito complexas, que beiram a questão da vida e morte, dos nossos relacionamentos, dos nossos arrependimentos, né? Quando a gente ultrapassa os 30, a gente vai chegando perto dos 40, a gente olha pra trás, a gente pensa, como minha vida seria se eu tivesse feito outra coisa, se eu tivesse naquele momento específico tomado uma decisão diferente? E se eu dissesse sim para determinada situação? E se eu dissesse não? Como seria um mundo em que a gente vive se nós, seres humanos, fôssemos menos egoístas, ou menos cruéis, ou menos permissivos, menos condescendentes, se tivéssemos mais firmeza em certas decisões, em certas posturas? Quem nunca parou para pensar nessas questões? Quem nunca
parou pra pensar o que eu faria da minha vida, pra se perguntar, né? O que seria da minha vida se eu tivesse escolhido tal profissão em vez de tal profissão? Se eu tivesse ido pra tal lugar do planeta em vez de ter ficado onde eu fiquei? Se eu tivesse viajado pra um lugar assim, assim, assado? Se eu tivesse me casado com fulano e não com Beltrano? Então, todos esses e se's que nos acometem, principalmente em momentos de viradas, né? De Réveillon, aniversário, né? E esse livro aqui, na verdade, é um presente que eu dei a mim mesma, porque recentemente eu fiz aniversário e quis entrar nesse novo ano da minha vida com estas reflexões um pouco mais na superfície para eu poder alcançá-las, acessá-las e fazer esse novo ano pensando talvez de uma maneira mais firme e assertiva sobre tudo isso. Foi muito bem trabalhado, muito bem desenhado dentro desse texto. É um texto que toca nessas questões, toca em questões delicadas, sensíveis, complexas e urgentes de uma maneira muito poética, muito objetiva, muito assertiva, muito sensível e delicada, e em alguns momentos divertido, tem uma leveza, em determinados momentos beira uma comicidade, traz uma certa comicidade, mas não uma comicidade espalhafatosa, debochada, crítica, mas aquela mesmo de que em certos momentos a gente não tem outra coisa a fazer na vida senão rir da nossa condição e seguir em frente. E tudo isso acontece, tudo isso é colocado dentro do texto a partir de uma trajetória que essa personagem percorre nesse curto intervalo, porque é a Biblioteca da Meia-Noite, então ela tá dentro da Biblioteca da Meia-Noite, então meio que o tempo fica paralisado ali na meia-noite, enquanto essas reflexões e essas vivências vêm até ela, né, e ela vai experimentando tudo isso, e há uma série de reviravoltas, pessoas que vêm e que vão, pessoas que são uma coisa depois são outra, e certas convicções, né, certas frustrações e tristezas que ela gostaria de mudar, e que ela acha que dependem dela, né, e aí chega a essa conclusão de que a gente às vezes tem uma ilusão, às vezes é uma arrogância, a arrogância controladora, e às vezes é uma ilusão ingênua de que a gente é responsável por tudo que acontece, de que as coisas dependem da gente, de que a gente tem o poder de mudar muitas coisas, e tem coisa que simplesmente está fora do nosso alcance, está fora do nosso controle, e ela de uma maneira muito dolorosa, mas também muito amadurecida, trazendo crescimento, entende isso em diferentes momentos e incidentes da vida dela. Portanto, eu recomendo a Biblioteca da Meia-Noite como uma leitura aí, uma boa lição de vida para todo mundo que vá ler, que venha a ler este livro, né? Muito, muito bonito. Dá vontade de depois desligar e colocar um Simon & Garfunkel para ouvir, um Bob Dylan para ouvir, reler a Biblioteca de Babel do Borges, que é uma coisa também que eu quis fazer depois, e de procurar outras obras que trazem referência, fazem uma referência a essa questão de como a nossa vida é complexa, de como nós não controlamos um monte de coisa e de que é uma tremenda ingenuidade da nossa parte achar que tudo que está nas nossas vidas está do jeito que está porque depende só, única e exclusivamente da gente. Não. Existem outras forças aí que a gente não controla, né? Como já dizia Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa filosofia. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês gostem dessa obra. Eu tô bem empolgada, entusiasmada. Mas é uma leitura que vale muito a pena para deleite, para reflexão, para formação de repertório, não só intelectual, mas de vida. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.